Olá pessoal, aqui é João de Lavor e hoje nós vamos conversar ainda sobre as minhas anotações no Circuit Experience 2018, que aconteceu em São Paulo e foi um evento realizado pelo IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching. E lá eu aprendi os 5 passos para você falar em público. Aí você pode perguntar, mas o que tem a ver empreendedorismo com falar em público? Tem tudo a ver. Você que é empreendedor ou é aspirante a empreendedor, você precisa, em algumas situações, você precisa falar em público, você precisa falar para os seus funcionários, você precisa em algum momento numa entidade de classe, da sua atividade, você precisa falar em público, enfim, você precisa dirigir uma reunião, você precisa ter contato com vários fornecedores, pode ser que você faça isso num certo ambiente que precise, no almoço de negócio, no jantar de negócio, numa solenidade, você precisa falar em público. Então eu anotei aqui cinco coisas, 5 estratégias para você falar em público. Então a primeira estratégia, que inclusive o professor Clóvis de Barros Filho, que é filósofo e é professor de ética da USP, da Universidade de São Paulo, ele falou que quando você começa, você deve começar em silêncio. Então ele chegou lá, ficou em pé no púlpito e aguardando todo o evento ficar à vontade. E por quê? Porque quando você faz isso, todo mundo vai prestar atenção em você. Então esse é o primeiro passo para você falar em público. O segundo passo que eu anotei é a autoconfiança. Então todos nós, seres humanos, nós temos alguns medos de falar em público. Quando a gente pega no microfone, quando a gente chega num palco, não tem esse que não fique. Pode ser o presidente da República e pode ser o diretor da UFC de Quixadá. Então você precisa ter esse domínio dos seus medos, dos nossos medos para falar em público. O terceiro é o conteúdo par. E o que quer dizer par? Par quer dizer prático, aplicável e relevante. O conteúdo que você vai conversar precisa ter essas três coisas. Ela precisa ser prática. Não adianta você ir falar em público para dar uma aula só teórica, um conteúdo só teórico. Quando você coloca um conteúdo prático, a probabilidade de a sua audiência ficar bem melhor é muito boa, porque você vai ensinar alguma coisa na prática e aplicável. E aplicável porque você precisa que aquele conteúdo seja aplicado realmente em alguma atividade. Pode ser uma atividade de empreendedorismo, pode ser uma atividade na sua empresa, pode ser uma atividade na sua comunidade. Então quando ele é aplicável, e ele precisa, além de aplicável, ele precisa ser relevante para as pessoas que estão ouvindo. O quarto ponto é a conexão total. Então quando você faz essa conexão, quando você estuda mentalmente a plateia, você tem uma conexão e você começa a entrar nessa conexão e a sentir a energia da plateia. Aí você deslancha e você vai ficar bem mais à vontade. E por último, a questão da linguagem não verbal, porque o nosso corpo, os nossos gestos, eles falam muito do que a gente está dizendo, a gente quer dizer. Então existe até um estudo que apenas 7% dos nossos discursos, apenas 7% eles são verbais, 93% são não verbais, através de gestos, de gesticulação, de postura. Então tudo isso faz com que você tenha êxito
com qualquer plateia. E não adianta a gente achar, muitas vezes você decora, memoriza todo o discurso e quando chega lá você precisa transformar tudo para você ficar mais à vontade e você precisa só do roteiro. O restante, naquele assunto, você domina naquele assunto. Quem mais domina ali naquele momento é você. Então aproveite e não deixe de fazer discursos, não deixe de falar em público nos eventos. Cada vez, quanto mais você fala, mais você se adapta e mais você se acostuma, mas não tenha medo, porque não deixe as oportunidades passarem, porque esse medo de falar em público, ele sempre vai existir. Nós é que devemos dominar esse medo. Então eu espero que essas 5 dicas que eu aprendi lá no Ser Coach Experience 2018, que sirva para você refletir sobre alguma coisa. E a gente indica também o livro O Poder do Silêncio. Então esse livro, O Poder do Silêncio, ele traz a teoria do silêncio como uma forma de a gente avaliar plateias e de a gente falar em público. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça de dar um like aí no nosso canal no YouTube e não deixe também de ir ao nosso site www.joaodelavor.com.br. Até amanhã, se Deus quiser.